Algumas pessoas acham que o descanso e o lazer são desnecessários. E muitas delas alardeiam, orgulhosas, dizendo que nunca tiraram férias. Quem sabe você já chegou a ouvir da boca de um religioso fanático, habitolado, a seguinte coisa: o diabo não tira férias. E talvez usou até um texto fora do contexto para lhe convencer ou tentar convencer de que você estava cometendo um pecado ao decidir pelo lazer, pelo descanso ou pelas férias. Por que será que Deus descansou ao sétimo dia? Será que Deus estava cansado e precisava descansar para recuperar suas forças? No vídeo de hoje, nós falaremos isso para todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal Jamison Lopes Oficial. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto. E antes de falar sobre esse assunto, eu já peço que você curta, comente e compartilhe esse vídeo com a sua família, com os seus amigos, nos grupos que você tem. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever no canal. Bom, o texto base desse vídeo de hoje, desse assunto de hoje, Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3. O versículo 2 diz assim: no sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia, descansou de todo o trabalho que havia realizado. No versículo 3 diz assim: então abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou, Deus descansou, depois de toda a obra que empreendera. Bom, foi essa pergunta que eu fiz. Será que Deus descansou porque tinha trabalhado muito e precisava relaxar, refazer suas energias, suas forças? Claro que não. Quando o texto diz que Deus descansou, o entendimento que nós temos é que esse descanso da parte de Deus foi um modelo de vida que ele deixou para que nós viéssemos seguir. O ser humano, o homem por si só, ele tem muito essa coisa de querer ir além dos seus limites. E o nosso corpo foi criado por Deus com limitações. Todos nós temos as nossas limitações. Se você, por exemplo, pensar muito numa coisa, ficar pensando, trabalhando muito com a cabeça, chega uma hora que a sua mente, o seu cérebro, não funciona mais, por causa do cansaço. Se você gasta muita energia com o seu corpo físico, chega uma hora que o seu corpo físico não suporta mais. E quantas tragédias, por exemplo, já aconteceram por causa do cansaço físico? Nós tivemos aí recentemente o caso do cantor Regis Danese, que ele mesmo reconheceu que ele estava muito cansado e foi pegar a estrada. E a orientação, inclusive das autoridades, é que nós jamais devemos fazer isso. Mas aí o ser humano diz assim: eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu tenho que pagar, eu tenho família, e quer ultrapassar o limite estabelecido pelo próprio Deus para o nosso corpo. Isso nunca deu certo, né? Quase, no caso do cantor Regis Danese, quase perde a vida em fração de segundos, ele mesmo contando. Quer dizer, o corpo dele já tinha ultrapassado o limite, era necessário descanso. Mas aquela ideia de que
eu aguento, eu posso, eu vou além, e olha no que quase resulta essa atitude. No mínimo, imprudente de quem faz isso. Casamentos já foram destruídos por causa disso. Filhos se afastaram dos seus pais por causa disso. Pessoas contraíram doenças e até hoje sofrem com suas sequelas, porque ultrapassaram os limites da mente e do corpo. Eu vivi uma experiência assim em 2006. Eu estava na Bahia e, na época, eu queria abraçar o mundo, fazer tudo de uma vez, sabe? Me alimentava mal, comia fora de hora, não descansava, tá? Nem aos sábados, não descansava, dormia tarde e acordava cedo. O que é que isso resultou? Uma estafa muito forte, onde eu esquecia das coisas, a gente estava conversando e de repente eu esquecia do que eu estava falando, né? Porque a estafa, quando ela está num estado já avançado, crônico, ela também dá amnésia, falta de apetite, não dormia à noite, né? Não dormia à noite, queda brusca de pressão. Então é uma sensação terrível. Bom, aquela ideia religiosa de que não, mas eu não posso parar, eu não posso descansar, eu não posso, não, o diabo não tira férias, o diabo não descansa. Isso me custou muito caro, né? Foram meses para me recuperar, meses e meses, e depois ainda tive algumas sequelas disso. Então, foi um preço caríssimo, por causa de uma ideia errada acerca de descanso, de férias. Na antiga configuração que a gente estava, né, pastor não tira férias, e isso é motivo de orgulho, né? Eu nunca tirei férias, eu não tiro férias. Que folga, não tem folga, eu vou derramar o meu sangue por Jesus. E isso não é derramar o sangue por Jesus. Isso não é derramar o sangue por Cristo. Então, quando Deus descansou, ele estava deixando esse modelo de vida a ser seguido. Trabalhe, dê o seu máximo, mas entenda que você precisa de descanso. Entenda que você precisa sim tirar férias. Entenda que você precisa sim relaxar, se distrair. Você precisa. É nessas atitudes que você consegue recuperar o seu físico, o seu emocional, o seu psicológico. E Deus então descansou com esse intuito. Vou compartilhar com você um trechinho aqui de um texto que eu escrevi, que eu creio que também vai ajudar muito a você repensar seus costumes, repensar a sua vida, repensar essas atitudes que você tem tomado com relação a isso. Bom, o texto diz assim: é interessante que a Bíblia nos conta que Deus descansou depois de ter criado o mundo. Será que Deus se cansou e precisou parar para relaxar, para recuperar suas forças? Creio que não, mas descansou para deixar um modelo a seguirmos. Nós sim precisamos descansar na semana e pelo menos uma férias ao ano para recarregar as baterias. Quando você pensa só em trabalho, você condena a sua família, como eu falei agora há pouco, a pagar um alto preço. Será que somos mais atarefados que Deus? Será que você tem mais preocupações, mais tarefas, mais obrigações do que Deus? Se Deus descansou, por que você não vai descansar? Eu costumo dizer que o nosso corpo e a nossa saúde
foram 2 presentes que Deus nos deu. E eu falo isso com base bíblica. Deus nos deu de presente o corpo e a saúde. Ora, se a gente recebe o presente de uma pessoa querida e a gente cuida daquele presente com maior prazer, com maior cuidado, por que você tem, quer dizer, se você faz isso, por que você tem tratado dessa maneira 2 presentes que Deus lhe deu? A saúde e o corpo. Por que você tem feito isso? Mude a sua mentalidade. Mude a sua mentalidade. Quem sabe você tem ainda uma mentalidade religiosa. Sabe? Como muitos. Não, o diabo não tira férias. Se eu for tirar férias, eu ouvi isso muitas vezes. Se eu for tirar férias, eu vou cair em tentação. Você cai em tentação em qualquer lugar, se você não tiver temor ao Senhor. Você cai em qualquer lugar. E geralmente quem fala isso, tira férias, descansa, viaja, trabalha o mínimo do mínimo possível, porque tem gente para fazer por ele, por ela. Né? Então coloca isso na cabeça das pessoas e muita gente abraçou essa ideia errada de que não pode, por exemplo, abrir mão de um domingo para ir na praia, para ir na casa da família, para fazer um churrasco com a família, não pode pegar um feriado para isso. Pessoas, por exemplo, que vivem de domingo a domingo trabalhando tanto para ela quanto para os outros. E o pior é o trabalho feito em nome de Jesus, que não é para Jesus. Que não é para Jesus. Por isso que nós temos tido um cuidado muito grande com a nossa comunidade, com a GV, para não criarmos esse tipo de bolhas, sabe? Em que a pessoa, por exemplo, um domingo, ela tem que estar ali rigorosamente à tarde, depois de ter participado de um culto de manhã, para nós sairmos pela rua domingo à tarde, dando papéis, batendo nas portas. Não. Cuide-se, meu amigo. Cuide-se, meu irmão. Cuide-se. Não trate esses 2 presentes que Deus lhe deu de qualquer maneira. E se você um dia ouviu isso, falou isso, ou você ainda é escravo desse pensamento que, eu não vou tirar férias porque eu posso cair em pecado. Muda essa mentalidade. Mude essa mentalidade. Eu já vi muitos que caíram em pecado, que passavam 24 horas com o microfone na mão pregando, ensinando, e caíram em pecado. Quem faz o lugar somos nós. Espero que através dessa mensagem você possa refletir e se cuidar, tá bom? Que a graça de Cristo esteja sobre você.